Recording in Boa noite, progress. meninas. Então, vamos começar mais uma reunião de quinta-feira, encontros, né? Que a gente sempre faz roda de conversa, ou sempre tem algum convidado aqui para... E hoje, excepcionalmente, a doutora Bruna vai estar aqui com a gente, é a psicóloga, que agora ela abraçou o nosso grupo, porque nós já temos a nossa querida Elaine como psicóloga aqui, né? Que sempre nos ajudou. E ela veio para dar mais uma força para nós, que às vezes a Elaine tem pós-graduação, tem tanta coisa também, e é tão bem-vinda, Bruna, nos ajudar. E vocês, meninas, sintam-se bem-vindas, tá? Eu Obrigada. agradeço muito a forma como vocês me receberam e até do meu interesse descompromissado em ajudar e logo me tornei parte desse grupo tão lindo. Eu só tenho a agradecer a experiência, as informações, a vivência de cada uma de vocês. Sem dúvida, tem me transformado numa profissional e numa pessoa muito melhor. Eu acho que, inicialmente, eu achei que eu tinha algo a passar para vocês, mas, pelo contrário, eu tenho muito a aprender com vocês. Mesmo porque, ao contrário da Elaine, eu trabalho muito com luto materno na clínica, mas eu não tenho essa experiência. Então, talvez desse grupo eu seja a única pessoa que não sentiu na pele o que vocês estão sentindo, vivenciando e testemunhando. Mas também tenho uma experiência muito relevante em cuidar de mulheres que passam por momentos desse tipo, e é disso que eu vim falar hoje. Eu estava conversando com a Val no comecinho do nosso encontro, enquanto a gente esperava vocês todas chegarem, e desde quando a gente definiu o cronograma dos encontros, eu estava pensando e sentei algumas vezes para fazer o roteiro dessa apresentação. E eu falhei, estava brincando que eu falhei miseravelmente, porque eu não tive condições de fazer um roteiro. Porque o que eu quero dizer aqui não dá para ser, de alguma forma, refletido na experiência de cada uma de vocês. Não tem fórmula de bolo, fórmula não, receita de bolo, né? Não tem a experiência de uma e de duas e de todas, não necessariamente nem de longe é igual, ou ao menos parecida. Então, eu senti muita dificuldade de estruturar um roteiro, porque cada experiência, cada vivência, cada história, cada ambiente e cada relação em que cada uma de vocês se encontra e as faz estar presente aqui é muito individual e diz respeito somente a vocês. E o que eu quero dizer aqui hoje, muito pautado na minha experiência profissional, muito do que eu escuto na clínica e muito do que eu vejo com relação às mães e às mulheres que me procuram com essa vivência de luto materno, diz respeito a todo sonho que foi interrompido, além da falta, além de todo esse sofrimento com a ausência de um filho querido, independente da idade, diz muito sobre os sonhos, as expectativas, as esperanças, os desejos que não vão se concretizar. E cada uma de vocês tem isso de uma forma extremamente individual. O sonho da Val não necessariamente é o sonho da Rosângela e da Luzia, mas não significa que vocês não podem vivenciar esse momento. Então, o que eu desejo, antes da gente abrir para a nossa conversa e antes de eu querer escutar um pouco de vocês, é dizer assim que, de uma forma muito individual, que vocês se sintam realmente muito amparadas, porque vocês estão, sim, nesse lugar de maternidade interrompida, de sonhos, de desejos, de planos não concretizados. E, de certa forma, isso faz com que a intensidade do sofrimento de vocês aumente. Porque não tem só a ver, como eu disse, com a falta, e sim com todo esse desejo, com todo esse plano, com tudo que, de alguma forma, vocês pensaram, sonharam, desejaram em realizar. E aí, falando principalmente de mães de filhos únicos, ou ainda de mães que tinham relações muito próximas com
essas pessoas que perderam, de forma geral, independente da idade, eu friso muito isso, porque a idade não necessariamente diz respeito à intensidade do sofrimento e do peso dessa dor, é muito importante a gente olhar para o que não vai acontecer, para o que ficou para trás, para tudo que foi, de certa forma, interrompido, e as consequências disso para a vida de cada uma de vocês. Pode até parecer que eu estou falando isso de uma forma muito genérica, muito geral, mas eu acredito que cada uma de vocês, dentro da sua existência e da sua particularidade, sabe o que foi interrompido e sabe o que ficou para trás. E isso também dói. Então, eu me sinto aqui hoje no lugar de validar essa dor, de validar esse sentimento e de mostrar para vocês que é intrínseco, que está combinado com a maternidade, porque a partir do momento que a gente concebe um ser, que a gente passa por 9 meses de gestação e por um parto, os planos acontecem. E por mais que a gente tenha o pé no chão, as expectativas passam a rodear toda essa existência. Então, lidar com o interrompido, lidar com a expectativa e nivelar expectativa e frustração é um trabalho extremamente doloroso naturalmente, né? Já traz um sofrimento natural e aumenta ainda mais quando a gente está falando de uma perda tão significativa. Eu queria, como uma psicóloga clínica, eu queria ouvir de vocês, quem tiver interesse em dividir comigo, mas eu queria saber se o que eu estou dizendo faz sentido. E se vocês conseguem transformar em prática a minha fala, de acordo com a experiência de cada uma de vocês. Ninguém quer conversar comigo? Quer falar um pouquinho, Emily? Você está aqui pela primeira vez ou você já entrou alguma vez? Vou te ajudar a abrir o seu áudio. Espera aí, que eu que fechei e eu vou abrir. Espera aí. Deu? Ah, deu. Agora a gente está te ouvindo. É a primeira vez que eu tô aqui na reunião. Conta um pouquinho, se você se sente à vontade. Então, faz um ano e 3 meses que eu perdi minha filha. Ela tinha 2 anos e 11 meses. Ela ficou com leucemia, de repente, foi muito rápido que a gente descobriu, começou o tratamento, fez quimioterapia, tudo, mas foi tudo muito rápido. Tipo, a gente descobriu a doença dia 15 de outubro, dia 4 de dezembro ela faleceu. E todo o tempo ela ficou internada, ela nunca veio para casa, sabe? Desde que a gente descobriu. E sobre tudo isso que eu trouxe de uma forma muito geral, você se vê nesse lugar? Você tem esse olhar para a falta que sua filha faz, claro, mas pela forma como a sua maternidade foi interrompida, os teus planos, os teus sonhos com relação a ela Com e o certeza, desenvolvimento dela? com certeza. E Para como mim é que para você lidar com isso? Porque tem a falta que ela faz naturalmente, né? Mas todo esse seu desejo de maternar, que foram de fato interrompidos, né? foi. Ai, difícil, tipo assim, eu eu acredito que eu consigo lidar um pouco melhor com essa situação hoje em dia, porque
Lá no hospital, quando ela ficou internada, eu conheci, tipo, várias mães também, que também perderam os filhos, tipo assim, tudo na mesma época, eu fiz amizade com elas, que os nossos filhos, quando chegou lá no hospital, que tava bem, correndo, brincando, eles brincavam juntos, depois foi falecendo assim, um por um. Então, tipo, eu tenho contato com elas e eu vejo a maioria delas, às vezes elas, tipo assim, elas não conseguem estar bem como eu tô. Não que eu esteja bem, só que, tipo assim, eu sei que não vai voltar e que eu tenho que seguir em frente, entendeu? E eu tenho a consciência também que se ela tivesse aqui hoje, ela poderia estar sofrendo até hoje lá naquele hospital e não era aquilo que eu queria para ela, porque estava sendo uma tortura para mim ver ela naquela situação. Então, dói muito, eu sinto muita falta, muita saudade, meu Deus do céu. Só que, por outro lado, eu fico feliz de saber que ela tá bem, que ela não tá sofrendo da mesma forma quando ela estava lá internada, sabe? Eu queria minha filha aqui comigo hoje, mas eu queria ela com saúde, bem, como ela sempre ficou. E eu acredito que, tipo, que foi uma coisa que teve que acontecer mesmo, porque foi muito de repente. Ela sempre foi muito saudável, ela nunca ficou doente, nunca teve anemia, nada, nada. Foi assim, de uma hora para outra que ela adoeceu. E como é que eu penso como profissional e como alguém que trabalha com muitas mães? Em clínica, levando em conta, eu acho que vocês vão cansar de me ouvir falar sobre isso, mas levando em conta a história, a individualidade de cada família, de cada mãe, de cada paciente, a gente juntas, a gente tenta trabalhar e tenta fazer com que cada mãe tenha condições, mesmo que minimamente no começo, e ao longo do tempo consiga desenvolver com um pouco mais de clareza e um pouco mais de envolvimento também, de dedicação, que consiga olhar para essa maternidade que, de certa forma, foi interrompida fisicamente, mas não como algo que vai acabar. Porque uma vez mãe, é sempre mãe. E mesmo que o seu filho não esteja mais nesse mesmo plano, independente da religião, da espiritualidade, de onde você acredita que o seu filho esteja, ele existe. E ele tem nome, e ele tem a história dele. E não é esquecer e tocar a vida, não é não levar em conta e tocar a vida, é sim, tendo essa memória, levando em conta toda essa experiência e honrando essa experiência, mas além disso, encontrando uma forma equilibrada e possivelmente feliz de dar conta. Então, o que a gente costuma trabalhar muito lá na clínica e que eu vejo que tem dado muito certo é encontrar uma forma de ressignificar toda essa expectativa, todo esse momento, toda essa experiência que, de certa forma, foi interrompida. Então, vamos dar um exemplo, olhar para as datas especiais, aniversários, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, enfim, tudo que tiver algum significado e que traga alguma representatividade para você e para a família, tentar colocar isso num lugar diferente. Eu tenho pacientes hoje que na data do aniversário de vida ou do aniversário de morte dos seus filhos, fazem algo, usam esse dia como feriado, se reúnem com os familiares, passam o dia no cemitério em oração, eu tenho uma paciente, inclusive é um post que eu tenho programado para amanhã, que esse ano, no dia do aniversário da filha dela, ela visitou o cemitério de mãos dadas com o marido, levou um balão vermelho de gás hélio, fez uma oração e soltou. Então, ela tenta, mesmo que de uma forma simbólica, continuar exercitando o maternar dela.
E ela, nas sessões seguintes, me contou, ela falou, olha, para o próximo ano, a gente já se organizou para fazer um piquenique. Ela gostava muito de pato, então eu vou sentar na beira do lago com o meu marido e vou alimentar os patos, como se ela estivesse conosco. E isso me faz bem. Então, o que eu estou tentando falar aqui para vocês, e de uma forma geral, mas que eu gostaria que cada uma sentisse no seu coração, é que não é porque o filho não está presente fisicamente que você não precisa sentir ele no seu coração e fazer o que o seu coração desejar no momento que desejar. E que isso diz respeito só a você e a sua família. E que se faz sentido para você e para a sua família, é o que importa. As pessoas tendem a julgar, as pessoas tendem a não entender e a dizer que pode ser besteira ou dizer que não faz sentido, mas que se isso faz sentido para o seu coração, te deixa bem e deixa os seus familiares bem, precisa ser feito. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Sim, eu posso dar uma dica, assim, que me veio na Claro. cabeça, que me ajudou muito, né? Eu sou muito grata ao Grupo Mães Esperança. E teve o meu primeiro Dia das Mães, se eu não me engano, eu já estava no grupo. E daí a Elaine, as meninas planejaram uma missa no cemitério, sabe? No Alamandas. E foi muito importante, porque daí nós todas lá, de mãos dadas e com a camiseta do grupo, e a gente validou aquele dia, sabe? Tinha ali um monte de mães, né? Tinha um monte de filhos também visitando os túmulos das mães, né? Assim como sempre tem. Mas, sabe, a gente participando daquela missa ali, e ele convidou a gente para ir lá na frente, né? E assim, sabe, é bem isso que você falou, validar a dor. E não passar aquele dia assim, sozinha, isolada. E foi lindo, porque eles também deram bexigas brancas pra gente, né? Para todas que estavam lá. E todo mundo soltando aquelas bexigas, indo pro céu, assim. É isso, sabe? É fazer algo, né? Fazer algo. Tem uma mãezinha aqui do Mães Esperança mesmo, que ela todo aniversário do filho, ela tem o costume de até fazer um bolinho e ela posta nas redes sociais tudo. Às vezes algumas pessoas vão achar aquilo estranho, mas foda-se. Desculpa a palavra, gente, mas tem hora que a gente tem que apertar o botão do foda-se, né? Mas se tá tudo bem para ela, né? E o importante é validar a nossa dor, fazer o que vai te acolher, independente do que os outros vão pensar, né? E eu só quis dizer isso, que foi muito importante para mim, sabe? Quando a gente validou a dor, né? Fazendo esse tipo de ações. E me veio à cabeça uma outra história, e aí, gente, como eu não estou divulgando particularidades do caso, não estou dando nome para os meus pacientes, eu não estou quebrando nenhum tipo de sigilo terapêutico trazendo isso para vocês no grupo, tá? Então, quanto a isso, vocês fiquem bem tranquilas. Eu posso, superficialmente, sem expor ninguém, compartilhar as histórias, que isso não atrapalha o meu trabalho e muito menos a integridade das minhas pacientes. Mas tem uma outra mãe que a maior questão dela estava relacionada ao Dia das Mães, e agora que a Rô comentou, eu me lembrei. E era um Dia das Mães que era comemorado em família, com a família, não só a família esposo e outros filhos, ela não tinha outros filhos nessa época ainda, agora ela tem. Mas entre irmãos, a família dela é muito grande, eles costumam passar essas datas todas juntos. E a maior questão dela era que, aos olhos da família, ela não era mãe. E ela se sentia mãe. Então, muito do trabalho que a gente fez nesse primeiro momento de sessão, logo no começo, a gente começou no finalzinho do ano, então a gente passou muito tempo olhando para essa data que estava cada vez mais próxima. E a gente desenvolveu um trabalho muito focado em validar essa mulher como mãe. E nesse próximo Dia das Mães que ela vivenciou, o maior orgulho dela foi receber um abraço da mãe
desejando Feliz Dia das Mães para ela. Porque ela falava, eu sou mãe, mas as pessoas não me consideram como. E o sofrimento dela era não receber um abraço e um Feliz Dia das Mães das pessoas mais próximas a ela. Então, ela precisou se posicionar, ela precisou entender o que ela estava sentindo, ela precisou verbalizar, ter condições de conversar com cada membro da família dela, dizer, olha, por mais que meu filho não esteja aqui, eu sou mãe, eu vou continuar sendo. E eu preciso que vocês validem isso também, porque vocês são importantes para mim. E a partir daquele momento, daquele abraço, da chance que ela teve de mostrar para a família dela e vivenciar de uma forma diferente aquela data tão especial, a partir daquele momento ela se sentiu mãe. E desde aquele momento, desde aquele ano, foi em 2019. Então, desde 2019, ela conseguiu dar um novo significado para uma data tão especial. E que hoje ela comemora uma data que antes trazia muita tristeza. Então, ela teve que contar com as pessoas mais próximas a ela num trabalho de primeiro entender o que ela estava sentindo, depois ter condições de passar para todo mundo, mas que também essas pessoas não anulassem o lugar dela como mãe. E ela fala que era o pior momento desde a perda do filho e que hoje ela enxerga e sente e vivencia tudo isso de uma outra forma. Porque ela teve condição de dar continuidade, de se sentir mãe. E para algumas pessoas pode ser algo tão sutil, tão singelo, tão pouco significativo, mas para outras tem uma representatividade que não cabe no peito. E o que a gente vai fazer com cada coisa dessa que nos toca, que nos atravessa? O que eu sugiro aqui hoje é que vocês usem essa minha fala para entender o que cada uma de vocês deseja como mãe de anjo e o que cada uma de vocês gostaria de dar conta e de levar para frente, porque muitos dos sonhos de vocês sim foram interrompidos. Talvez levar para a escola, formar, casar, ter netos, mas tem coisas que vocês podem levar e que vocês podem continuar exercendo e exercitando ao longo da vida de vocês. E que talvez isso faça bem. Talvez isso traga um sentimento de acalento, de acolhimento, de validação. Porque vocês não vão deixar de ser mães nunca. Tendo ou não outros filhos, essa realidade pertence a todas nós. Hoje eu quero falar. Só que eu não quero aparecer, não, porque eu tomei chuva, tô toda molhada, já caí aqui da internet, já acabou a bateria do meu celular, consegui voltar agora. Bom, nem sei se tem mais alguma mãe, né, que perdeu durante a gestação, né? Mas como o assunto é esse, então vou tentar falar um pouquinho. À vontade, Ana. Kátia. Bom, eu sinto assim, sabe? Lógico, cada luto é um luto, a gente carrega assim também o que a gente era antes do luto, mas eu também acho assim que tem algumas particularidades de quando a perda é gestacional, sabe? Porque assim, a gente não tem uma foto, pelo menos assim, eu tenho foto, mas eu não tenho uma foto que eu possa mostrar da minha filha. A gente se sente assim, eu me sinto mãe, só que às vezes eu me sinto assim, como se eu fosse uma mãe na teoria, não fosse uma mãe na prática, porque eu não tive essa convivência delas com ela, né? Então, a questão da frustração também, né? Que a Bruna citou, eu acho assim que é uma coisa que pega também muito, assim, porque, nossa, a gente gesta por 9 meses, tem tanta expectativa, tantos sonhos, não que as outras mães não tenham, as outras mães também sentem falta, assim, também sofrem com essa questão da maternidade interrompida. Mas, assim, a maternidade interrompida antes mesmo de nascer, parece que é uma coisa, sei lá, é muito frustrante, assim, sabe? A gente sente como se fosse meio que a mãe na teoria, mãe, e não mãe na prática.
sei se eu consegui explicar. Sim, sim, eu estou entendendo muito bem o que está dizendo. E, assim, eu sinto muita, assim, de não ter tido, assim, eu não conhecia a voz dela, eu não sei como é que eram os olhos dela, assim, por mais que ela, né, eu sou descendente, né, de oriental, por mais que ela, vamos dizer, era mestiça, mas eu não sei, assim, eu tenho curiosidade de saber como é que ia ser o olho dela exatamente, porque, assim, o olho fechado, você não dá para saber se ia ser um olho grande, mas assim, mais puxado pro meu marido, mais para mim, assim, sabe? Eu tenho uma ideia, mas eu não sei exatamente como é que ela seria, assim, né? O cabelinho dela também, como ela estava sujinha, assim, também, e acabei não vendo ela depois que, né, que limparam, né, que levaram ela. Então, eu não sei se o cabelinho dela ia ser mais liso, ia ser mais enrolado igual do meu marido. Então, assim, muitas faltas de lembranças, vamos dizer assim, faltas de foto, falta de lembranças, falta de um cheiro, assim, sabe? Acho que falta muita coisa. E a equipe, no seu caso especificamente, Kátia, eu não sei ao certo como foi a tua experiência com a equipe, mas é uma equipe também, a equipe da saúde é uma equipe muito pouco preparada para esse momento, né? Então, ao invés de ajudar, em certos casos, eles acabam atrapalhando na permissão, na despedida, nesse Uhum. contato, que é um momento tão importante e que deve acontecer justamente para criar todas essas memórias, né? Permitir que uma Sim, foto seja tirada, permitir que um tempo na companhia aconteça, né? E faz muita diferença lá na frente. faz. Que nem, por exemplo, eu acho que eu também não tive um tempo com ela, um tempo sozinha com ela. Ficava o tempo inteiro uma enfermeira lá e ficava toda hora me pedindo: você tem que me devolver, você tem que me devolver. E eu só queria ficar com ela ali, né? Tipo assim, eu tinha que ter o meu momento com ela. Eu não tive esse momento a sós com ela. O tempo inteiro a enfermeira estava ali do lado, sabe? E, sabe, assim, pressa de, sei lá, fazer o serviço dela logo. E eu ali, naquele momento, sabe? É muito assim, não, o tratamento do hospital em si, eu não digo que foi ruim, mas faltou esse cuidado, assim, né? Eu acho. E isso tem a ver também, principalmente quando a gente fala de luto neonatal ou gestacional, eu acho que diz muito sobre como isso atravessa cada um dos profissionais. Porque, diferente de uma pessoa que chega em estado grave, de uma pessoa que está numa situação, que está numa doença terminal, que está num acidente, num estado grave, numa UTI, falando da gestação em si, os pais entram num hospital, entram numa maternidade para sair com o seu bebê. Então, naturalmente, é algo que toca de uma forma muito singular a equipe, porque ninguém está esperando que isso aconteça. Eles estão ali para oportunizar a vida. E quando eventualmente acontece algo desse tipo, por mais que seja uma equipe que já esteja habituada a passar por isso, toca. E até Sim. por ser tocado, muitos deles não sabem como agir. Uhum, eu Porque a imagino que pressa de uma enfermeira desse tipo? Porque fazer com que esse momento seja vivido de uma forma tão rápida? Não precisa mais ter pressa. Agora é uhum, permitir que essa despedida aconteça. sim. Então, Às eu vezes acho ela que mesmo não estava aguentando olhar também, né? Nem sei, eu nem reparei como é justamente. que é, A gente né? não sabe muito, né? Mas pode ser que sim. Agora, a gente está falando também de uma sociedade que dificilmente valida um luto gestacional ou um luto neonatal, né? De um sofrimento extremamente velado, de Sim. mães e pais que não têm o direito de sofrer, Uhum, principalmente quando uma gestação é interrompida logo no começo, com 2, 3, 4 semanas de descoberta, sei lá, com uhum. 7, 8 semanas de gestação, é muito pouco, e as pessoas falam coisas que ferem, É. porque elas não têm ideia do tamanho dessa dor, e do tamanho dos sonhos, e da quantidade de coisas que não vão acontecer. Então, o que eu diria para todas vocês
é que vocês já têm que lidar com a falta. E tem que lidar também com tudo que ficou para trás, tudo que não vai acontecer, com a saudade do que vocês nem viveram, dos planos que vocês fizeram e não foram concretizados. Então, vocês estão num lugar de extrema... fugiu a palavra, mas eu diria uma sensibilidade que as pessoas precisam ter para entender que é um sofrimento quase que dobrado. É lidar com a falta do ser e a falta do que não foi vivido, né? Da falta do que não aconteceu, do que deixou de acontecer. E isso é extremamente intenso. E a gente está sempre fazendo as continhas, não tem jeito, né? A gente está sempre acompanhando o crescimento deles por aqui, né? E aí como seria se estivesse aqui, o que falaria agora, em que série estaria, como seria fisicamente, como seria de personalidade, ainda um pouco mais velho, ia estar namorando, ia ter reprovado de ano, ia ter tirado a carteira de motorista, ia estar trabalhando, um pouco mais velho ainda, ia estar casado, ia estar trabalhando como profissão, ia ter sucesso na carreira, ia ter filhos, netos, bisnetos, né? Então é muito, muito plano que não é concretizado na prática, né? Muito sonho que vive só dentro da gente em pensamento. E isso dói. Dói demais. Ô, Bruna, entrou mais umas mãezinhas aqui. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Ah, tá. Sim. Não sei se a Suelen quer falar um oi pra gente ou só quer ouvir hoje, Suelen. A Suelen é bem recente, 24 dias, que o nenezinho dela de 2 anos e pouquinho voltou para Deus. Então, além de lidar com a falta, ela comentou hoje comigo que ela lida com a culpa, né? Como todos nós aqui, toda mãe, independente da forma que for, é normal essa culpa. Mas um dia lá na frente, né, a gente começa a entender que não há culpados, né, Bruna? Sim, e a gente, eu acho que quando a gente se torna mãe, a culpa vira meio que um sobrenome, né? Algo que todas nós temos em comum. O que a gente podia ter feito a mais, o que a gente fez a menos, né? Mas uma coisa que eu estudo muito e que eu levo muito para minha prática clínica, e inclusive para minha prática como mãe, eu tenho uma filha de 4 anos que está aqui no meio das minhas pernas, é que a gente dá o nosso melhor, de acordo com a nossa possibilidade. E que, de acordo com a nossa experiência, com o que nós somos hoje, a gente dá o nosso melhor. Talvez, olhando para trás hoje, com a experiência que a gente tem, a gente possa pontuar o que não fizemos ou o que fizemos a mais. Mas com o olhar que temos hoje, olhando para trás. Mas se a gente for viver na prática esse desejo, eu falo muito de ser suficientemente bom. A gente não tem que ser perfeito, mesmo porque aos olhos de Deus, quem é perfeito, não é mesmo? Então, a gente precisa também lidar com as nossas limitações e entender que tem coisas que fogem ao nosso controle. Eu não sei, desculpa, Suelen, estar falando dessa forma tão geral, eu não conheço a sua história, eu não sei exatamente o que aconteceu com você, e nem é diretamente para você que eu estou falando isso, mas eu acredito que todas nós compartilhamos disso. Ai, se eu tivesse feito dessa forma, ou se eu tivesse olhado para isso dessa forma. Mas eu costumo falar que na nossa limitação e de acordo com a nossa experiência, a gente sempre dá o nosso melhor, né? E nem sempre, sabendo disso, a gente vai se isentar da culpa. Pode falar. Boa noite, meninas. Eu quero agradecer o acolhimento. E Sinta nosso abraço, tá? hoje, obrigada. Hoje foi um dia bem complicado. A saudade grita, né? É Mas difícil até falar. assim, a culpa que eu sinto é porque meu filho caiu na piscina.
E eu não fui lá de cara, porque ele tava brincando do meu lado. Do meu lado. Aí ele sumiu. E eu vi que ele não tava mais no mesmo lugar, eu saí correndo atrás dele. E eu fui onde ele ia, onde ele sempre estava acostumado a ir. Eu cheguei lá correndo, filho, não tava. Voltei pra dentro de casa. Quando eu voltei, a porta que vai pra piscina tava aberta. Aí quando eu cheguei na porta, eu já vi meu filho boiando na piscina. Então, eu fico pensando, se eu tivesse ido direto pra piscina, podia ter salvado meu filho. Eu tirei ele da piscina. Todo mundo, meu marido fazendo massagem, animando ele. A gente correu pro hospital, mas já era tarde. E meu filho era um menino todo cheio de vida, muito inteligente. Fazia 15 dias que estava na escolinha, não deu um pingo de trabalho. Primeiro dia, a professora já chamou ele de estrelinha, porque ele chegou chegando. Então, é muito difícil. As pessoas falam que chegou o tempo dele, que ele já assim, eu podia ter evitado se eu tivesse ido pra piscina. Então, será que foi um acidente? Deus quis levar? Eu vou morrer com isso, com essa dúvida. E ele ainda mamava. Então, além de tudo, ele amava o TT, ele fazia TT. Ai, que Ele fofo. dormia. Então, Eu daí vi a meu peito, foto além de tudo, dele. ele era muito apegado no TT. Então, é uma coisa que me consome. Suelen, é muito recente, amada. A gente te olhando É, aqui, todas nós aqui que tem um tempinho de caminhada, a gente se coloca no seu lugar e a gente lembra da gente lá atrás, sabe? Tão recente assim. E só o fato de você estar aqui, isso é uma busca de ajuda, tá? Então, sim, assim, você não está se isolando, você está se sentindo bem ouvindo outras mães, né? O acolhimento de outras mães. E é o que eu te falei hoje também. Não se sinta sozinha. E só o fato disso, de você estar tentando falar, mesmo com esse nó na garganta, mas você está aqui. E a gente sempre vai estar aqui para te ouvir, né, Bruna? E não se sinta mal em dividir a sua história. Inclusive de dividir essa culpa que em algum momento fez parte da vida de todas nós. Né? Então, o que a Rô está dizendo é que provavelmente todas nós aqui, cada uma com a sua experiência, entende um pouquinho da sua dor. E, de certa forma, vivenciou, claro que com a sua individualidade, um tico disso que você está passando. Mas uma coisa que me tocou muito no coração a sua fala é que talvez essas respostas todas que você procura hoje, com o passar do tempo, você não receba, né, essas respostas. Então, talvez você fique mais em paz com essas perguntas. E o que a Rô diz também, que eu acredito que é muito verdadeiro, talvez essas respostas daqui para frente nem te sirvam mais, porque não vai fazer diferença saber, não sim, é? Então, fica o que eu te diria, põe para fora, divide é. essa dor com pessoas que sabem do que você está falando, porque elas vão te acolher. E não se afasta do seu marido. Vocês têm que, de certa forma, se aproximar nesse momento que é tão difícil para vocês dois, né? E quanto mais vocês tiverem condição de passar por isso juntos, mais concreta vai ficar também a relação de vocês como casal. Né, Rô, né, Val? É, A experiência de vocês fala isso também? Sim, muito, muito, muito. É assim, Suelen, é uma hora de cada vez, sabe?
e que a gente tem que, né, tentar seguir. E a Elaine sempre falava na reunião, assim, aqui do Mães da Esperança, em Londrina, que ela falava assim, gente, vamos tentar viver só até amanhã, meio-dia, sabe? Porque é tão Tô pesado, é tão aqui, tá, difícil. Rô? Eu vi que você tá. Boa noite. Elaine, hoje tem uma mãezinha nova aqui, a Suelen. A Emily também, primeira vez que ela entrou. E tá bem gostoso o bate-papo aqui, apesar que sempre é pesado, é difícil, mas a gente está aqui para ouvi-las, né? Sim, sim. Ontem até partilhei com vocês o que eu vivi, né? Aniversário da minha Mariana. Eu quero pedir desculpa que eu atrasei, estava no trabalho, cheguei já encaminhando, mas podem seguir aí, eu vou escutando, tá bom? Tá Ah, mas bom. eu acho que você tem que falar um pouquinho desse Vamos Viver até amanhã ao meio-dia, porque fez muito sentido para mim. Então, quando a Mariana foi, eu perdi o chão, né? Para ter uma noção, é como se eu tivesse me despedaçado. E era esse o sentido. Tanto é que eu perdi tudo, assim. Como eu vim para casa da minha mãe e tal, que eu não conseguia ficar em casa porque era só eu e ela. E, e daí eu fui procurar, né, um sentido, assim. E aí eu fui convidada para participar de um curso de final de semana sobre luto com a Tânia lá de Brasília. E ela trouxe e apresentou para mim, assim, que eu não conhecia, mesmo sendo psicóloga há tanto tempo, eu não conhecia a logoterapia, que é uma parte da psicologia que trata essa questão existencial. E Viktor Frankl, que é o criador dessa teoria, ele é um sobrevivente de 4 campos de concentração, inclusive Auschwitz. Então, assim, ele perdeu tudo, tudo, esposa, pai, mãe, irmãos, tudo. Ele era psiquiatra e estava lá, né, só sendo um número. E aí eu fui conhecer a história dele, que ele conta num livro que eu recomendo, Em Busca de Sentido. E ele falou isso, né? Porque lá no campo de concentração não tem esperança, né? Você ou vai para a câmara de gás ou não tem escapatória. E muitos ali na situação, eles desistiam da vida. E a forma como eles tiravam a vida, eles iam para a cerca, que era a cerca elétrica, né? Então, eles tinham essa fala, assim, quando desistia, vou para a cerca, né? E Victor, ele e uns amigos, ele se pegou num papelzinho que ele tinha, que ele queria escrever um livro da experiência dele. E ele combinou com esses amigos, vamos viver até amanhã ao meio-dia. E de meio-dia a meio-dia, ele foi passando até o ponto de conseguir sair do campo de concentração e lidar com essa questão tão linda que é a questão existencial. Porque do nada você pode, sim, como diz Karina também, uma professora minha, extrair flor de pedra, né? Então, é difícil? Muito, muito. E eu descobri, assim, que não tem planos, sabe? Planos, assim, muito longos. Eu trabalho com planos de curto, médio e longo prazo. Curto o quê? Hoje. O que eu vou fazer hoje? Muito só por hoje, né? Só por hoje, porque é o que a gente tem. E é o que eu também aprendi com a Mariana. Mariana era muito assim, vamos viver agora, né? Mãe, vamos fazer agora, né? Não podemos deixar para depois. Isso eu aprendi com ela, eu vivi com ela. Então, fez muito sentido para mim. Então, o viver até amanhã ao meio-dia
é uma expressão usada lá por eles no campo de concentração, que também diz respeito a nós, porque para mim, viver isso é estar no campo de concentração, né? A gente fica meio sem, pelo menos eu, as outras mães, não sei, que só tinha esse filho, né? A gente tem que se pegar em outras coisas, né? Então, é viver um dia de cada vez mesmo, como a Rô fala, né? A gente precisa viver o hoje, porque assim, se a gente também pensar, ai, mas eu vou viver tanto tempo sem meu filho, a gente não sabe, pode ser daqui a pouco a gente vai também. Nós não temos assim, não é uma coisa linear. Os nossos filhos não envelheceram. Quem diz que nós também vamos ou não vamos, a gente não sabe, né? Então, vamos fazer o nosso melhor hoje, né? Com dor, a dor tá latejando, tá. Mas quando a gente consegue sair um pouquinho da gente e ir em encontro ao outro, a gente consegue lidar um pouquinho melhor, né? Então, era isso a situação do meio-dia. Posso compartilhar uma coisa que quando você falou de extrair flor de pedra, eu me lembrei? Tem uma outra paciente que ela, no aniversário de morte do filho dela, ela decidiu que vai e faz anualmente uma campanha que arrecada fraldas, brinquedos, leite em pó para crianças carentes. Então, ela divulga nas redes sociais, as pessoas mais próximas a ela, familiares e amigos, todos aderiram a essa campanha que carrega o nome do filho dela, e ela se movimenta ao longo daquele mês todo para fazer o bem para outras crianças. E isso deu uma nova forma para ela enxergar o mundo, deu um novo gás para ela seguir a vida dela, mas ela precisou passar 2 anos sem entender o que ia ser dela de lá para frente, até ela se encontrar nesse novo propósito. Então, não é de hoje para amanhã que as coisas vão se acalmar, né? Eu acho que a gente precisa, cada uma no nosso tempo, cada uma a seu tempo e respeitando muito o seu limite, entender como as coisas vão acontecer, respeitar esse momento e, como a própria Elaine falou, encontrar uma forma de olhar para o outro e talvez até se sentir no reflexo desse outro, né? Para que a gente dê um novo significado para uma vida, mesmo porque, com a crença que eu tenho e acredito que vocês também, o reencontro está garantido e que até lá as coisas vão acontecer, a vida vai passar. Então, para quem fica, o viver acaba que é algo que vai acontecer, com ou sem felicidade, com ou sem busca, com ou sem entrega. Então, por que não optar e tentar, de uma forma leve e respeitosa, fazer com que a vida continue tendo propósito? E não fazer com que... E aí, num outro questionamento, eu vou me lembrando das falas. Uma das mães disse, mas eu deixar o meu filho ir, eu deixar o meu filho seguir, eu, de repente, encerrar esse ciclo, e eu falava para ela, não é encerrar um ciclo, é só colocar ele no lugar que cabe a ele hoje, né? Ter condições de alguma forma, deixar com que ele viva no seu coração. Mas e se eu deixar isso acontecer, eu vou esquecer ele, eu vou abandonar ele, ela me dizia. E a gente passou muito tempo conversando sobre isso, que seguir a vida, continuar vivendo, não significa que você vai abandonar a existência do seu filho e da sua filha e esquecer a memória. E que as duas coisas podem caminhar junto. É só encontrar uma forma de fazer com que isso aconteça. Ô, Bruna, e não é que a dor diminua,
é que a gente cresce ao redor dessa dor, sabe? É Né? exatamente Uma isso. vez a Elaine ou alguém postou algo assim lá no grupo, A uma Marcela bola dentro falou de uma isso. caixa, sabe? E a bola era a dor, né? Só que não é que a dor diminua, mas a gente, sabe, vai criando espaço, a gente vai crescendo ao redor dessa dor e vai validando essa dor, vai ressignificando essa dor, mas é um longo processo. E que não pode ter pressa, né? Eu acho que cada uma com o seu tempo, com a sua história, vai encontrando um jeitinho de lidar com isso. E de lidar com tanta falta, e de lidar com tanta dor, e de lidar principalmente com tanto sonho interrompido. Com essa maternidade que, de certa forma, não vai mais acontecer de maneira tão tradicional, mas não significa que ela não vai acontecer. Porque todos nós, todas vocês, com perdas tão significativas, jamais deixarão de ser mães. Uma vez o grupo também, Mais a Esperança, a gente fez um projeto. Algumas mães mandaram os vídeos e a gente postou lá no Instagram do Mais a Esperança. Aquilo lá para mim foi tão assim importante também, que a Elaine não estava aqui ainda, Elaine, mas eu falei sobre a missa do Dia das Mães, que foi feito na Lamandas, a gente lá com as camisetas, sabe? Aquilo lá foi muito importante para eu validar o Dia das Mães. E relembrando também, é um vídeo que você falando agora, Bruna. Nesse vídeo a gente contava rapidinho, em 15 segundos, 20 segundos, contava um pouquinho da história do Mateus. O Mateus veio, ele me ensinou o amor e eu sempre serei mãe. A gente terminava assim, com uma frase, sabe? Eu sempre serei mãe. Então, sabe, são coisas tão pequenininhas, mas olha, vai sendo assim, ó, conta-gota, sabe? Esse processo de cura e de ressignificação, e foi muito importante. E são coisas inesquecíveis, assim, que fica pra gente. Hoje eu coloquei uma frase do Capinejar, que ele colocou assim, que a dor não vai passar, somos nós que vamos passar pela dor, né? A dor, ela vai ficar, não tem como, né? Assim, e não tem um prazo também, não tem um prazo para dizer 6 meses, um ano. A mês que vem vai fazer 6 anos que a minha Mariana faleceu. O tempo é muito estranho, não quer dizer nada. Parece que foi ontem, assim, né? Não tem mais, hoje eu consigo dizer, contar, não tem mais aquela carga, né? Difícil, porque ela faleceu na minha frente, né? Mas eu consigo ter ela de uma outra forma. E eu ontem contei para vocês no vídeo lá no grupo, como Deus vai colocando as coisas na nossa vida, né? Assim, e é impressionante, porque todas as vezes que eu caio, acontece alguma coisa para me puxar. E eu brinco, parece que é a Mariana que está me puxando pelo cabelo. Vamos, mãe, vamos, que a vida passa rápido, né? Deve ser mesmo. Toda vez, é impressionante. Alguma coisa acontece que diz assim: opa, você está aqui, bora, né? E ontem foi isso também. Então, a gente não pode desanimar, né? Cansou? A gente descansa. Desistir jamais. E Suelen, agora diretamente para você, por uma perda tão recente, talvez muito do que a gente está falando aqui agora possa não estar fazendo um sentido direto para você. E não se sinta mal por isso, se estiver acontecendo. Se a nossa fala estiver te atravessando de um jeito não muito legal, também não se sinta mal por isso, porque cada uma está numa fase diferente dessa evolução e de aprender a lidar com a dor. Então, talvez você não se encontre nesse momento específico como essas outras mães estão dividindo. Mas isso não significa que você não cabe aqui conosco, muito pelo contrário, significa que você, junto conosco, vai trilhar para esse caminho também.
até, e principalmente pondo para fora e esvaziando, pondo para fora todo esse sentimento e achando uma forma de reorganizar tudo isso que você sente. E aqui a gente compartilha reorganizando mesmo, porque muito da experiência de uma serve para outra, que serve para outra, que ajuda a pensar e a movimentar também o sentimento da outra, e por aí vai numa corrente. E alguma coisa do que conversamos fez sentido para você, Sueli? Tá desligado o seu fone, amor. E agora? Tá ouvindo? É que sou novata ainda nessas reuniões. Sim, Mas sim. sim, faz sentido para mim. Muita coisa que vocês falaram, com certeza. Eu tô engatinhando ainda, né? Mas eu já tô, querendo ou não, a gente consegue, sim, assimilar as coisas que tá acontecendo, né? E Sim. eu sei que futuramente eu vou estar, assim, no mesmo pensamento que vocês, de ressignificar a dor mesmo. Eu tenho certeza disso. Eu já consigo ver, assim, tá recente, tá muito recente, mas eu já consigo ver uma mudança da dor do primeiro dia, do segundo dia do enterro, para minha dor hoje, entendeu? Que A gente assim, tem pensa, né? hora que eu Como acho que eu eu vou morrer, que consegui, eu não não vou é, aguentar, mas Suelen? a dor... Eu penso assim, Exatamente. como eu É uma coisa consegui? muito Você não boa. acha que você está sendo carregada por Deus? Quanto Deus é maravilhoso de que Ele Sim, está com te certeza. carregando. É só por Deus mesmo. Muito joelho no chão, porque pela gente já tinha entregado os pontos faz muito tempo, né? E ver, Suelen, como no eu tava falando, começo, eu só consegui repetir a palavra misericórdia. Só essa era a minha oração. O tempo todo. Só. engraçado que ontem, quando eu fui rezar, eu já não conseguia. Eu não consegui pedir nada, só, sabe, assim, me travou. Eu tava fazendo o terço da libertação, só consegui o terço, porque realmente parece que, assim, não consegui falar nada ontem. Tentar pedir, mas eu sei que Deus estava me carregando. E descansar E é nos, assim mesmo. nos braços do Pai também é reconfortante, né? E mesmo que não seja nem para pedir, nem para agradecer, repousar na presença dele também te ajuda a seguir. Então, tem momentos que só o fato de estar na presença do Pai já vai te fazer bem. É verdade, justamente isso. Mas eu tô muito feliz de ter encontrado vocês e aprender com cada uma de vocês como é o processo lento. E eu já percebi que é de altos e baixos, porque teve semana passada, eu fiquei bem, terça, quarta e quinta, que eu cheguei a ficar incomodada de tão bem que eu tava, assim, de estar sentindo uma paz e tudo. Aí, depois, do mesmo jeito que eu tava lá em cima, eu caí com tudo e então eu já sei que essa montanha russa, uma hora eu tô bem, outra hora Às vezes ruim. a gente acorda bem, daí a gente sente um cheiro, pronto. A gente escuta Qualquer uma coisa, né? música, entendeu? Pronto. Então, Uhum. é uma montanha-russa, assim, de acontecer tudo no mesmo dia. E é assim mesmo, não tem Sim. nada errado. Hoje mesmo eu atendi uma mãe, eu vou contar um pouquinho para vocês, assim, que foi tão... Ela chegou cabisbaixa e falou para mim, Elaine, eu acho que eu tô ficando louca. Aí eu disse, ué, mas por quê? O filho dela tirou a vida faz 2 anos, né? Foi uma opção dele, né? E daí ela falou para mim assim, que foi até engraçado, que ela disse que no começo ela arrumou um spray azul, ela pintou o box, ela foi pintando, com spray azul ela fez um regaço na casa dela. Daí ela falou assim, que não estava certo aquilo, mas aí passou,
Daí ela trocou o box, arrumou tudo. E aí agora ela estava com outro spray mais dourada. E ontem ela fez uns negócios lá que a família dela falou: Nossa, acho que você não está bem mesmo, né? Acho que você precisa internar. E ela chegou assim tão deprimida para mim hoje. Eu morri de rir com ela. Falei: Querida, você é um artista, você só precisa arrumar esse artesanato de uma forma certa, entendeu? Vamos pintar com spray o que tem que pintar com spray. Aí a gente viu umas técnicas lá de garrafa, lembra, Rô? Das garrafas que dá para enfeitar, dá para fazer. Falei, vamos direcionar isso. Você pode usar o spray, você pode, mas é assim, a tentativa de arrumar, mudar fora para ver se organiza dentro, né? Se arruma, se fica diferente dentro também. E é muito interessante a forma como a gente vai se comportando. Vamos observando isso em vocês, né? Eu até dei exemplo das mães, né? Que a gente tinha o grupo de artesanato, né? A Berê ensinou a gente a fazer caderno, né? Cada uma fazia uma coisa, era bem bacana. E realmente, assim, a gente tem que direcionar toda essa energia, essa tristeza, a gente, de alguma forma, a gente precisa modificar isso, né? E às vezes a atividade manual, ela vem ajudar bastante, né, nesse sentido. Só para dar um exemplo. Era bem gostoso nossos artesanatos. Era quase um piquenique. Era gostoso também quando nós se junta para comer. Ó, aqui em Londrina, meninas, vocês que não são daqui, a gente de vez em quando inventa os cafezinhos da tarde também, né, Elaine? Ou na casa de uma, ou comer esfirra na casa da Luzia, que tá aqui, ó. Essa Luzia faz uma esfirra. Ai, ai. E parece que não, mas é uma forma de ressignificar, achar, não é de tapar o buraco, mas é de achar outras coisas que possam fazer parte desse buraco. E a gente se sente tão bem, felicidade. sabia? Uma mãe com a outra, a gente se sente tão à vontade. Eu não converso com a minha mãe, com a minha irmã, nem com a minha melhor amiga. Eu me sinto à vontade com vocês, sabe? Tem certas coisas. E teve uma vez também que a gente fez, nosso grupo, né, por ter passado tantas coisas juntos, a gente fez uma vez, a gente ficava inventando, né? Cada quinta-feira era uma coisa diferente. E teve uma vez que a gente fez um café, quer dizer, um junta-prato lá, mas a gente combinou de cada um fazer o que o filho gostava e levar. Foi muito legal, né? Então, Deve ter assim, muito brigadeiro, né? teve um monte de coisa. Eu lembro de uma torta, sabe? Que o filho gostava, levaram quentinha. Meu filho gostava desse bolo, levou, desse suco. Aí teve outra vez que a gente trocou coisas, né? Tipo, o que era significativo para nós, assim, daí a gente trocou entre nós os objetos, assim, né? Eu tenho até hoje guardada uma medalha que a Renata Lupe me deu, né? Então, bastante coisa assim dá para fazer, sabe? E para a gente sabe que tem sentido, porque nós estamos vivendo a mesma coisa, né? De formas diferentes, mas a mesma coisa. E os nossos cinemas? Ai, a gente via cada filme, tudo relacionado ao céu, gente, porque vocês vão ver, Mãe de Anjo, falou que é sobre o céu, nós quer saber tudo. E aí lá não podia, na sala não podia levar comida, o Padre Vandemir dava um jeito. Ele burlava o sistema, né? Ele estava interessado em gente... comer também. É muito gostoso. A hora que a gente voltar presencial, vamos retomar, né? Todas essas
essas peripécias, né? Amadas, tem uma mãezinha aqui, a Josi. Josi, quer se apresentar, amada? É tanta mãe que a gente conhece, mas se você quiser falar um pouquinho, você entrou depois. Primeira vez que você está aqui, né? Quer que eu abra o seu áudio, Abri, Josi? Abriu. abri. Meu nome é Josi. Perdi a minha filha. Ontem fez 1 ano e 1 mês. Ela foi assassinada pelo esposo, né? Foi asfixiada. E assim, 1 ano e 1 mês. Todos os dias sofrimento. Ela me deixou um netinho de 2 anos. Agora está com 3 anos. Mas é muito difícil. É muito difícil estar passando por isso. A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, né? Mas a dor é tremenda. E terça-feira, ela iria completar 26 anos. E eu não me vejo, Ela ia sabe? se formar, né? Ela estava fazendo Não, já odonto. Já era estava dentista? formada. Já era Ah, tá. dentista. Ela já era dentista, recém-formada. Mas veio um homem e achou por direito, né, de tirar a vida dela. Filha única. Pense, eu e Emily era uma só. Ela não fazia nada sem me comunicar e sem minha aprovação, mesmo casada. E eu sinto muita falta, é uma dor. Quase todo mês, assim, eu estou indo lá, né, no cemitério. Sei que ela não está ali, mas ali está a matéria, né? Mas E eu me conta para a sinto bem. Bruna, Josi, que você fez um jardim lá. Foi. Conta para nós. Eu me sinto bem, sabe? Em cuidar, em colocar flores, sabe? Às vezes fico conversando com meu esposo lá, meu esposo até fala assim, eu gostaria de ficar aqui o dia todo, porque é uma paz, e eu saio de lá melhor, né? Minha psicóloga disse, se você se sente bem, não lhe faz mal, você sai bem, então vá. E ali eu mato minha saudade, converso, vejo os passarinhos, né? Cuido, lavo a plaquinha dela. Eu me sinto bem, me sinto útil. E fico tentando, né? Como a cada dia vou prosseguindo com essa dor. Mas eu De sei que onde eu vou você conseguir. é, Josi? Recife. Ah, tá. E o seu netinho tá com quem? Comigo. Está comigo. Estou com a guarda definitiva dele. Antes, no início, foi muito difícil, né? Porque ele perguntava pela mamãe dele. E eu falava que estava no céu. Aí ele olha a foto dela, faz, essa é minha mamãe comigo. Ele me chamava de vovó, né? Mas agora ele está me chamando de mamãe. Aí ele faz, você é minha mamãe. Aquela é a mamãe do céu. Isso me dói muito, sabe? Me dói muito, porque não foi uma morte natural, a gente já não aceita. Imagina desta maneira, né? E eu cheguei a ver a minha filha, né, na marca do hospital, estrangulada. Olha, é terrível. É terrível você ver sua única filha, que você fez de tudo, deu de tudo do melhor para ela, formou, e ver ela daquela situação, sabe? Ele se encontra preso, mas ainda não foi ao júri popular. Minha luta é essa na internet, sabe? Eu sei que ele não vai cumprir a pena toda, porque infelizmente a justiça brasileira é dessa maneira, né?
Se ele pegar 30 anos, o máximo que ele pode ficar na cadeia é 19 a 20, olhe, olhe. Mas, assim, é uma dor tremenda. Mas eu sei que ela está bem. Ela está bem, passou as dores, né? Passou. Eu não sabia de nada, ela apanhava dele, eu não sabia. Porque ela não falava para a gente com medo, porque ele ameaçava. Se ela contasse, ele iria matar a gente. E como ela era muito apegada a mim ao pai, ela preferiu não falar, jogava café quente nela, sabe? Metia a cabeça dela no chão e eu nada disso sabia. Nada. Aí, às vezes, eu me sinto culpada, mas a culpa não é minha, a culpa é do homem que a matou, né? Mas é difícil. É muito difícil aceitar isso, sabe? Eu não vou aceitar. Eu vou aprender a conviver com isso. Mas aceitar isso, não tem como. Não tem como. Ô, Josi, mas esse processo de 1 ano, você já se sente assim, né? É uma caminhada e tanto, né? Você olhar para trás e falar, nossa, eu consegui chegar até aqui, né? Isso. Às vezes eu pergunto, não sei como eu consegui. Sabe? Às vezes, quando a gente conversava, ela falava assim, mãe, eu quero ir primeiro do que a senhora, porque eu não vou suportar te perder. E eu falei para ela, não, minha filha, quem não vai suportar sou eu. E hoje eu estou prosseguindo, sabe? Eu estou caminhando. Às vezes eu vejo minhas amigas com as filhas, né? Com 3, 4 andando, e me vejo sem nenhuma, sabe? Me vejo sem nenhuma. Mas aí tem o meu netinho. Ela me deixou uma responsabilidade, né, para cuidar dele. Então é através dele que me dá força também. Porque por mim eu ficaria em cima de uma cama chorando, sabe? Me entregando. Mas não é assim, né? A gente sabe que a morte existe. É um tabu, existe. E um dia a gente vai, não tem como fugir dela, né? Não tem como fugir da morte. Mas aí eu estou pegando força, é como se diz, estou tirando força da fraqueza. Tem dia que eu acordo bem, né? Ainda brinco, tudinho, mas tem outros dias que eu não consigo nem falar, sabe? Nem olhar a foto dela. Quando eu olho, uma angústia, uma vontade de morrer, sabe? Uma vontade de ir embora daqui para passar essa dor, porque eu não queria estar passando por essa dor. Mas eu não pude fazer nada. Tem que passar, né? Tem que passar, tem que enfrentar. E é isso que eu estou fazendo, né? Fui para o psiquiatra, passou a medicação, mas nem com a medicação eu estava dormindo. Então, eu preferi parar a medicação. E agora estou dormindo. Eu disse, não vou mais tomar. Se eu tenho que passar, eu vou ter que passar. Eu não vou me entupir de remédios, porque eu tenho uma criança que depende de mim. Né? Meu esposo também, no início, foi muito difícil. Né? Porque um olhava para o outro e como se um quisesse colocar a culpa no outro. Né? Mas, na realidade, não, nenhum dos dois tinha culpa. E os dias ficam longos, né? Longos, longos. Longos, longos, muito longos. Tanto é que o Ministério Público, a juíza, tudo fica preocupado comigo. Né? Porque eu fico ali na internet, no Instagram, júri popular, júri popular. A gente sabe que a justiça é lenta, né? Mas eu Você creio. está lutando, Josi, você está lutando. Assim como todas nós aqui estamos lutando, sabe, né? Todo dia é uma luta, o luto é uma luta. E a gente sempre ouve falar também, às vezes, assim, alguns textos, né?
o luto cansa, e realmente, tem dia que a gente está tão exausta, tão cansada, né? O luto cansa, mas é o que a Elaine falou, respirar fundo e vamos que vamos, né? Até o Devagar e meio-dia de sempre. amanhã, né? É, exatamente. Gostei muito. Obrigada, Josi, por compartilhar, tá bom? Tá bom, eu Venha tô mais meio vezes. Venha mais Ah, vezes, venha mais vezes. Nós não temos tempo suficiente, a gente queria dar atenção para todas, mas nosso tempo é curto, mas vindo sempre, a gente consegue. tá certo. Pela primeira vez eu falei, né? É, que bom, você viu? Olha que E você delícia. não está sozinha. Isso. Todos eles foram de formas diferentes e antes da gente, mas a gente também está indo, né? Isso. Não sabemos o dia, né? Nem a hora. E eu brinco assim, né? Eu não posso errar o caminho de jeito nenhum. Nem eu, nem Eu nós. vou fazer o meu melhor, né? Para eu também conseguir chegar lá, né? Isso. A gente tem que pensar assim, gente, eles já estão face a face com Deus. A gente tem uns intercessores lá, sabe? Tudo que a gente, olha, gente, eu não sei, mas meu pai, às vezes ele fala, filha, eu pedi pro Mateuzinho, a minha família, meu pai, minha mãe, os vô, tem ele como Santo Mateus, sabe, assim? E eles falam assim, o Mateus tá tendo trabalho lá em cima, porque meu pai pede as coisas e pede, e daí eles falam que receberam, sabe? Alguma coisa assim, porque foi por intercessão do Mateus. E a gente tem nossos intercessores lá, né? Eles já estão lá. Só que agora a gente tem um longo caminho para ir, né, Elaine? A gente tem que tentar ser melhor aqui a cada dia, porque é lá, o nosso foco é lá. Garantir o E o reencontro, que a né? Josi falou aí, eu lembrei de uma frase que meu irmão falou para mim no começo, assim, por filho, a gente faz tudo, inclusive sofrer, não é? Verdade, verdade. Por amor e honra, né? A gente sofre, mas a gente vai seguir por amor e honra a eles. Meninas, acho que deu nosso tempo. Daqui a pouco a gente cai sem se despedir. Acho que é importante a gente. Quer encerrar com uma oração, Rô? Alguém aqui encerra hoje, por favor, com uma oração para gente? A Berê, a Lu, a Rô. Quem mais? Vamos, amados. Quem tem vontade de encerrar hoje com uma oração? Então vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Vamos, para que Deus dê o descanso merecido, para que Deus nos traga paz. Eu sempre falo que a minha maior ostentação hoje, né? Eu já estou há 5 anos do meu luto, mas a minha maior ostentação é a paz, sabe? Nossa, a gente busca tanto pela paz, né? Então, que nessa quaresma, sabe, o Espírito Santo venha nos trazer o verdadeiro significado da cruz, porque é somente pela cruz que a gente chega à salvação. Não é assim tão fácil. A gente tem a nossa fé totalmente modificada agora, depois de passar por essa dor. A gente já podia até ser cristão antes, mas agora a gente olha com outro olhar, sabe? Se antes a gente conhecia Jesus de ouvir falar, hoje a gente é amigo íntimo dele. E ele está sempre conosco, né? Basta a gente silenciar para ouvir todos os sinais que todos os dias ele manda para gente, mostrando o amor infinito dele por nós, né? Então vamos encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezem comigo, amadas. Abre o microfone.
Vamos rezar uma Ave Tô Maria também. juntas. E o nosso grupo, né, faz parte de uma paróquia aqui de Londrina, católica, mas tem mães evangélicas também que sempre participam. Mas a gente também aprende muito com Nossa Senhora, que foi a mãe de Jesus. Tanto é que terceira semana do mês que vem a gente vai ter um convidado falando muito sobre as 7 dores de Maria, sabe? Vai ser bem lindo. E que a gente possa aprender muito com essa mulher também, que nos ensina sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o Bendito é o fruto do vosso vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora e de na nossa hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar o Santo Anjo, que é a oração dos nossos anjos. Santo Anjo do Senhor, Do Senhor, meu zeloso guardador, guardador, se a ti me confiou, piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, guarde, me governe. ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigada, obrigada, Bruna, obrigada a todas vocês que estão aqui com a gente, tá? E lembre-se sempre, vocês não estão sozinhas. Nós sempre vamos estar aqui, uma tentando levantar a outra. Pode contar com a gente, tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada, Deus Bruna. abençoe. Ó, sintam-se abraçadas. Todo mundo fazendo assim, vai. Abraço quentinho. Tchau, tchau, Ó. meninas. Tchau, obrigada, Max. Fiquem com Deus. Que vocês consigam dormir bem.